a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e você está no canal Uma Semente para as Nações. Quero compartilhar com os irmãos um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. É um texto muito conhecido pelo acontecimento de Eutico, mas eu quero compartilhar com vocês aqui a postura de Paulo. E eu creio que tem que ser, deveria ser ou deve ser a postura de todo cristão. Todo discípulo do Messias deve ter a mesma postura de Paulo aqui. Então o foco dessa pequena meditação aqui será na atitude de Paulo, não a de Eutico. Amém, irmãos? Mas desde já eu quero te pedir que você esteja se inscrevendo no canal se você não é um inscrito ainda. E deixe o seu joinha aí também, né? Vai no seu celular aí, onde está em azulzinho aí, clique no OK, no gostei e ative também o sininho, tá bom? Para você estar recebendo as notificações dos novos vídeos que vão ser gravados aqui. E aí você vai recebendo os vídeos instantaneamente. Amém, meus irmãos? Então vamos ao que interessa. Atos dos Apóstolos. O autor de Atos dos Apóstolos, né, é Lucas. E é exatamente Lucas que vai contar essa experiência aqui. E em Atos dos Apóstolos, Lucas conta toda essa experiência cristã. Porém, esse acontecimento aqui, em especial, é através desse acontecimento aqui que Lucas vai se converter ao Evangelho. Sabemos que Lucas não é discípulo de Jesus. Lucas nunca viu Jesus em carne. Lucas é discípulo de Paulo. E é nesse evento aqui que Lucas vai se converter. Lucas está presente aqui nesse evento como um espectador. E porque Lucas tinha ouvido falar de Paulo, da fama de Paulo. Então Lucas está aqui como espectador, observando tudo que está acontecendo ali. E através desse episódio aqui, Lucas vai se converter e começar a seguir Paulo e ser discipulado por Paulo. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou o povo, planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa das janelas. Adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando tentaram segui-lo, quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a alma do menino vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e continuou o seu discurso. Quando saiu para continuar sua jornada, então conduziu vivo o rapaz e sentiu-se extremamente confortados. Esse texto aqui é um texto muito profundo, irmãos, pela postura de Paulo. E é a postura de Paulo aqui que tem que ser a postura cristã, como eu disse, sem querer ser redundante. Paulo está em uma pregação, em mais uma das suas pregações, como era normal para Paulo. E Paulo, durante essa pregação aqui, esse sermão aqui, ele vai confirmar o que ele já disse em outras passagens, né? Que a pregação dele não consistia apenas em palavras de sabedoria humana, mas no poder e na ação do Espírito Santo. Paulo está pregando e há um jovem ali no cenáculo que adormece na pregação, durante a pregação do apóstolo Paulo. E aqui eu já deixo de cara algo muito interessante, que é algo que eu me pergunto: como alguém pode dormir, né, num discurso do apóstolo Paulo? Mas ele dormiu, adormeceu. A palavra diz que pelo seu cansaço, esse jovem chamado Eutico, ele adormece. Claro, o foco não é Eutico, mas Eutico, a palavra Eutico, o nome Eutico significa prosperidade ou felicidade. Essa é a definição, a tradução da palavra Eutico. Felicidade ou prosperidade. Significa que Eutico estava ouvindo na janela, a pregação do apóstolo Paulo. E janela na palavra do Eterno é interessante porque janela traz algumas conotações. Por exemplo, janela fala de uma divisão, né? Janela ela faz separação entre o lado de fora e o lado de dentro. Então, por Eutico estar na janela, isso nos traz a mensagem que Eutico não tinha decidido no seu coração firmemente se ele queria estar do lado de dentro ou do lado de fora. E dentro da palavra do Eterno significa o lugar da comunhão, o lugar da presença do Eterno, né? Sabemos que o Eterno está dentro de nós,
não fora. Então, na janela significa também divisão em decisão. Eutico estava, não tinha declarado ou confirmado no seu coração, com palavras talvez sim, mas no seu coração ainda não, a questão de servir ao Messias ou não servir ao Messias. E o texto nos traz, né, na pessoa de Eutico aqui, como é complicado, como é perigoso estarmos nessa posição, essa posição de indecisão, essa posição ainda de olhando para o mundo, né, contemplando as coisas que estão acontecendo lá no mundo e as coisas que estão acontecendo dentro, vamos dizer, da igreja, né, mas dentro do reino do Eterno. Né? Eu prefiro declarar assim por não sermos religiosos. O Eterno não se limita a templo feito por mãos de homens. Né? Então, quando fala de mundo aqui, fala de um sistema. Eutico ainda querendo servir um sistema mundano, humano, e não querendo desfrutar do sistema do reino do Eterno. Então, Eutico ele vai cair aqui. E do lado que Eutico vai cair, ele vai cair para o lado de fora. Isso é tremendo. Porque a indecisão sempre vai trazer isso. Você nunca, estando indeciso, vai estar caindo, como uma irmã em Cristo, né? A missionária, estava me falando sobre esses dias, sobre esse assunto aqui. Como é difícil você permanecer no reino. Né? É muito difícil você permanecer no reino. Nós somos chamados a permanecer no reino. Mas de vez em quando damos uma voltinha lá fora. Então essa foi a postura de Eutico. E Eutico vai cair do lado de fora aqui. Mas como eu disse, o foco dessa mensagem é a postura de Paulo. Paulo então está pregando aqui. O texto diz que Paulo ele planejava viajar no dia seguinte. E Paulo se estende até a meia-noite pregando. Isso já nos traz uma mensagem também muito poderosa, porque nós sabemos que nesse tempo do apóstolo Paulo as viagens eram muito cansativas, né? Visto que eram viagens de navio, ou de, né, às vezes, cavalo, jumento, ou mula, ou até camelo mesmo, ou a pé. Então Paulo nesse tempo aqui, ele deveria, a postura de Paulo, se fosse nos dias de hoje, deveria ser o seguinte: não, eu não vou estender o sermão porque eu tenho que viajar amanhã. Mas Paulo entende, irmãos, e isso eu quero que você entenda também, nós sabemos o quanto tempo já temos nessa terra, nós sabemos quantos anos, né, quanto tempo temos nessa terra. Já passou para nós, mas nós não sabemos quanto tempo nos resta. Né, o sábio Davi, ele diz, ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, isso traz a indicação que o nosso tempo é curto. Se nós não sabemos o tempo que nos resta nessa terra, significa que há uma urgência em pregar o evangelho, anunciar o reino do Eterno. E Paulo se estende até a meia-noite aqui. Então, Eutico cai da janela e toda a multidão desce para ver o que aconteceu com Eutico. Mas Paulo, a palavra diz que Paulo desce ali e ao contemplar o corpo do menino, ele diz: o menino dorme, e sobe novamente para continuar a pregação. Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele diz, historiador também da cultura judaica e também da cultura, da história cristã. Flávio Josefo diz que ao Eutico, ao cair no pátio, diz que o seu crânio rachou, se dividiu ao meio, e o cérebro de Eutico voou cerca de 2 metros de distância, de 1 a 2 metros de distância do corpo ali. E Lucas, como observador, como eu disse para vocês, que é nesse texto aqui, é nessa passagem, nesse evento que Lucas vai se converter ao cristianismo, Lucas também, como bom médico, ele desce para ver o que aconteceu ali e na sua análise ele declara que o jovem está morto. E quando Paulo desce e declara que o jovem não está morto, que o jovem dorme, né? A cultura, Flávio José diz que Lucas se escandaliza ao ponto de ver a declaração de Paulo e ver a cena de Eutico ali. Então aqui há uma conjectura, né? Em uma conjectura, eu diria que nós, como Lucas, nós sempre nós temos uma régua, e essa régua nós medimos altura ou níveis de impossibilidades, e declaramos para o Eterno, ainda que não com a boca, mas com o coração, né? Que em determinadas situações da nossa vida, o Eterno ele pode até agir, mas em determinadas situações não há mais possibilidades do Eterno agir. Né? Nós temos uma régua de impossibilidade, e traçamos níveis de impossibilidades para o Senhor. A postura de Lucas. E Lucas, ao observar isso, a palavra diz que Paulo volta, irmãos, e continua pregando o Evangelho. Isso também nos traz uma mensagem em que nada pode parar a pregação do Evangelho. Nada pode fazer com que os nossos lábios se calem em anunciar o Evangelho. Eu não sei o que você está passando, o que você tem passado nesses dias, mas a declaração do Eterno para a sua vida nesse dia é: não pare de anunciar o meu Evangelho. Independente de tudo o que esteja acontecendo, nada está morto ao seu redor.
Talvez há situações que você pensa que está morto, mas não está morto, né? Apenas dorme. Amém? O Senhor há de agir sobre a sua vida nessa situação aí que se levantou contra a sua vida. Então Paulo continua pregando. E no final da pregação, Paulo desce e vai ressuscitar Eutico, declarando: Eutico, o Senhor te ressuscita. E a cultura judaica diz, e Flávio Josefo diz que o cérebro de Eutico volta para o crânio de Eutico e o crânio de Eutico se fecha novamente. E Lucas está observando tudo isso. E Lucas vai se converter por intermédio desse testemunho, desse milagre glorioso. E bendito seja o nome do Eterno. Então nós podemos analisar aqui, irmãos, para fechar essa conclusão dessa meditação, que é o seguinte: a postura de Paulo aqui é a postura que agrada ao Senhor. Note que a palavra diz que Paulo está no terceiro andar. E Paulo vai descer até onde Eutico está para ressuscitar Eutico. Isso significa, né, o que o Senhor Jesus fez, o que nosso Messias fez. Ele desceu do terceiro céu e veio até as regiões mais baixas anunciar o Evangelho. Ele veio, né, Eutico caiu do lado de fora, e do lado de fora havia escuridão. Ele desceu do terceiro céu e veio até aos lugares mais profundos, como a palavra diz, onde jaziam os mortos em trevas, né? Onde a multidão viu uma gloriosa luz. E o Senhor desce da luz, ele vem da luz para anunciar o Evangelho. E é a mesma postura que nós temos que ter. Nós que estamos na luz por misericórdia e graça. Porque aquele que está de pé, diz a palavra, cuide para que não caia. Nós só estamos de pé por causa da misericórdia e a graça do Eterno. Temos vivido um tempo, né, onde temos visto muitos escândalos com respeito ao Evangelho, de pessoas se desviando do Evangelho e escandalizando, trazendo escândalo para o Evangelho. Que eu e você, por misericórdia e graça, não sejamos mais um desses. Mas que tenhamos a postura de Paulo de não julgar estas pessoas. E assim como Paulo, descermos do lugar da luz, descermos nesse lugar, irmos até onde o desviado ou o perdido se encontra e lá ministrar a cura, ministrar a ressurreição, já que ele estava morto, ali ministrar a ressurreição espiritual. A ressurreição vem por intermédio das Escrituras Sagradas, da pregação das Escrituras Sagradas. Então Paulo ele desce, toda a multidão declara ali: Paulo, não há mais jeito para esse rapaz. Não há mais jeito. Note que a palavra eutico significa prosperidade ou felicidade. Não há mais felicidade, não há mais forma de trazer felicidade para esse rapaz ou para essa pessoa. Essa pessoa não é uma pessoa que está em miséria, não há mais como a prosperidade alcançar essa pessoa. E quando eu falo de prosperidade, eu falo em todas as áreas da existência humana. Não área financeira, não estou falando da sua carteira ou da sua conta no banco, estou falando de toda a sua existência, espírito, alma e corpo. Então, ainda que você pense o que muitos declaram sobre sua vida, que não há mais motivos de alegria, que não há mais motivos de prosperidade, a palavra prosperidade significa ausência de necessidade. Mas o Senhor, Ele me traz nesse dia para ministrar sobre a sua vida que sim, que ainda há motivos de alegria, que ainda há sim, que a felicidade ainda vai bater na porta do seu coração, que a prosperidade vai alcançar a sua vida. Paulo diz, a palavra diz que Paulo ele estende a mensagem até a meia-noite, e meia-noite na palavra do Eterno é fantástico, porque nos traz a conotação de, meia-noite traz a conotação de um novo tempo, mas também traz a mensagem de juízo. Por isso que Eutico, em sua indecisão ali, ele cai perto da meia-noite, ele cai do lado de fora, ele cai na escuridão. E meia-noite significa juízo, significa decisão. É um tempo de você decidir se você vai ficar do lado de fora, ou olhando, né, as coisas do lado de fora, ou você vai querer desfrutar das coisas do lado de dentro. Enquanto você fica nessa indecisão, eu te declaro que você não vai desfrutar plenamente nem das coisas que tem lá fora no mundo, e nem das coisas que tem no reino do Eterno. Você não desfruta de nenhuma das duas. Para você desfrutar com intensidade ou do mundo ou do reino do Eterno, você precisa decidir. E meia-noite traz a indicação de decisão, mas meia-noite também traz a indicação de um novo ciclo. O dia ele termina à meia-noite e começa à meia-noite. Ao mesmo tempo que a meia-noite ela termina, traz um fim de um tempo, inaugura um tempo novo. E aqui eu declaro sobre a sua vida também, como a palavra diz que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Bendito seja o nome do Eterno. A alegria está chegando sobre a sua vida ao amanhã, ao amanhecer. Só que tem o seguinte, a palavra diz que meia-noite, o nosso dia começa, mesmo estando ainda escuro, mesmo sendo noite. Isso significa que talvez você ainda não viu o seu novo dia acontecendo, amanhecendo, chegando.
mas ele já chegou, porque a meia-noite está acontecendo. Então também a palavra diz que o apóstolo Paulo, ele desce ali, ressuscita Eutico, e traz um novo tempo para a vida de Lucas, que está observando ali, para a vida daquela multidão que também está observando a sua pregação, e para a vida de Eutico. A palavra diz que Eutico, por intermédio desse acontecimento, Eutico decide sim servir, né? A palavra diz que Eutico vai seguir Paulo. Então, por intermédio dessa situação, Eutico decidiu firmemente no seu coração seguir Paulo, porque o Senhor lhe deu uma nova chance. O Senhor trouxe um novo tempo para Eutico ali. Então, que você nesse dia também esteja ouvindo essa mensagem e decidindo no seu coração firmemente seguir Paulo, né? Na pessoa de Jesus Cristo ali. Paulo significa pequeno, né? E Jesus se tornou pequeno para nos resgatar também. Ele se fez como um de nós para nos resgatar. Eu deixo essa reflexão com você nesse dia. Que você esteja decidindo firmemente, que você não brinque com as trevas. Eutico brincou com as trevas, né? Que você decida ficar na luz, que você decida habitar na luz e desfrutar de tudo que está sendo ministrado na luz. Eu abençoo você em nome de Jesus, que você esteja compartilhando esse canal, se foi edificante para a sua vida esse vídeo, que você esteja edificando outras pessoas também com esse vídeo. Eu abençoo você em nome do Messias e até o próximo vídeo, querendo o Eterno. Amém, meus irmãos.